Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Aqui é a hora do almoço de uma segunda-feira. Tá muito calor aqui e vou tentar gravar aqui. Vamos ver como que vai ficar. Tô sem filtro. Ó, fiz esse rabo de cavalo que aparece mais como meu cabelo é naturalmente. Não fiz maquiagem. É gostoso ficar sem maquiagem, é gostoso ficar sem esmalte, é gostoso ficar natural, né? Da gente ser amado do jeito que a gente é. E eu falei uma palavra que ficou muito na minha mente: resistência. Aquilo que resiste, né? Nossa, eu tô usando aqui para segurar o celular uma caixinha da minha infância, que é a Maletuxa. Daí tá com o meu nome aqui, Melissa, que vinham os adesivos, sabe? Uau, que nostálgico isso. Um ano muito nostálgico, 2024. Minha filha deixou... Ela gosta de pegar essas coisinhas da cozinha. Teve uns que ela já sujou de tinta, não sei se vai dar para recuperar, largo mão, mas esse aqui eu vou colocar lá de volta e me veio à mente porções exatas. Deus tem algumas, ou na verdade várias porções exatas esse ano para nós, eu creio, em nome de Jesus. E aí tá me vindo à mente assim, como uma receita precisa de porções exatas, eu digo que Deus é um Deus específico, não é um Deus genérico. E se você erra na porção, né, você estraga a receita, literalmente, né? E então, por isso que se nós sabemos isso, muito mais Deus, que Ele sabe, que tudo que Ele traz e trará, e faça orações específicas para sua vida, seja bem, bem específico mesmo. Que aquilo que for fazer bem para você e para o todo também, Deus se preocupa muito com o todo. O corpo de Cristo é o todo, entendeu? Hoje eu quero fazer um vídeo. Eu tava pensando sobre o que eu ia fazer. Eu vou continuar falando sobre o Japão. E hoje eu vou estar falando sobre... Existem igrejas no Japão? Quais igrejas? Como são? O que você viu lá, Melissa, sobre religião, sobre igrejas? Enfim, é que eu vou estar falando um pouco e tentar lembrar, para não esquecer de nada, através de uma linha do tempo, desde que eu cheguei, o que foi que eu vi, como me senti, como isso me impactou, tá bom? Isso é sobre pessoas, não é sobre Deus. Que Deus é perfeito, Deus é justo, a gente se decepciona com as pessoas, mas não com Deus. Então, tudo que eu vou estar falando aqui é experiência com pessoas, com locais, não com Deus, e que muitas vezes a gente confunde. A gente vai lá num lugar, numa igreja, e se decepciona com alguém, e a gente vira a cara com Deus. Não é isso, né? Experiências com pessoas, e pessoas, elas erram, né? A gente erra, né, também. Então, eu cheguei no Japão e eu me lembro
que meus pais moravam num apato, né? Que eles falam apato, que é apartamento, que é uma kitnet, né? Um apartamento assim bem pequeno mesmo. Deixa eu ver se o vídeo da minha filha tá muito alto, peraí. Fechou do nada o vídeo. Misericórdia. Como se ser brasileiro fosse uma espécie de ascendência, né? Ou não é, né? Então, assim como eu sou descendente de japonês, mas também tenho outras, como espanhol, indígena, africano. Aí um pouco do cabelo também, né? Mas o cabelo também vem do japonês, porque em Okinawa tem alguns japoneses que têm o cabelo ondulado, sabe? Ondulado. O cabelo do meu pai não era liso, e nem da minha avó, a mãe dele. Então, eu acho engraçado as pessoas acharem que brasileiro é uma ascendência, não é. Né? Você precisa saber sobre os seus ascendentes, aqueles que vieram antes de você, né? Que tem os espanhóis, os portugueses, até franceses estiveram aqui menos, né? Quantidade, pouco tempo. Japoneses, enfim, há vários, né? Os indígenas, né? Tá. E daí, depois que eu dei uma organizada nas minhas coisas, me habituei, descansei, eu lembro que teve um dia que a minha mãe me levou na casa dessa vizinha. E nós conversamos, ela recebeu a gente muito bem. Eu tenho uma vaga lembrança que eu acho que ela deu algum presente para minha mãe. Eu não tenho certeza, mas eu me lembro mais ou menos sim. Tem uma foto com ela e minha mãe no sofá da casa dela. Um kitnet também ao lado, todos iguais. Era um condomínio, né, de kitnets. E aí depois... a vizinha estava um pouco triste, né? E depois a minha mãe me explicou que o marido estava traindo ela, que ela descobriu, que eles estavam voltando para o Brasil. Não sei se eles ou se era só ela que estava voltando para o Brasil, já que eles iam se separar e talvez ele voltasse porque ele que era descendente, ela não. Então ela ia perder o nome dele, né? E na verdade ela só estava ali no país por causa dele, né? E ela estava triste porque ele já tinha outra pessoa e o casamento estava acabado. E a minha mãe falou que ela tinha muita fé, que ela era cristã, que ela era evangélica, mas mesmo assim não deu certo, deu. Então, eu lembrei disso, que isso me impactou muito. E eu pensei assim, uau, caramba. Com tudo isso, com toda essa fé dela, com, sabe, envolvimento dela, e não adiantou, né? Eu fiquei muito como é que fala? Pena, né? Não chega a ser pena, caramba. Sabe, você sente um pouco a dor. A outra pessoa. E claro, né? Você sente raiva daquele por que fez isso com ela, né? Raiva do marido dela. Mas aí, primeiramente, acho que me impactou isso, tipo. E é assim, né? O mundo não é justo. Infelizmente, as pessoas têm o livre-arbítrio, né? Mas aquilo não bateu bem em mim, não, né? Ela é da igreja, ela tem fé, o
o marido trai ela tem que ir embora do país, corra bem, sabe? É aquela coisa de, cara, isso não é justo. Não gostei disso. A primeira notícia que eu chego no país é essa. E eu sempre tive uma boa noção de Deus. A boa noção de que do que tá certo e tá errado, entendeu? Apesar de não estar dentro da igreja, até então, aquele momento, eu já tinha visitado criança, igreja evangélica, sabe, protestante. Eu tinha frequentado catequese, né? Então eu sabia dos princípios. Foram 2 anos de catequese. E deixa eu ver. Eu sabia. E olhando para os meus pais, eu sabia, nem precisava nem que a igreja me falasse, sabe? Porque eu tinha um exemplo ali dentro de casa de como o homem deve tratar uma mulher e graças a Deus o meu pai foi e é um grande exemplo para mim até hoje, a lembrança de como um homem deve tratar a esposa, entendeu? Não que o meu pai não tivesse defeitos, ele tinha. Mas, enfim, foi um ótimo marido para minha mãe, um ótimo pai pra gente. E esse foi o primeiro contato, assim, de vida com vida. Não com a igreja, mas, entende? De um testemunho dela, assim, sofrido, né? E nunca mais a gente teve contato, nunca mais soubemos dela, enfim. Eu acho que ela se sentia envergonhada também, porque eu acho que eles saíam como casais, não sei, eu acredito que sim, né? Meu pai e minha mãe, e ela e o marido dela, até que foi desenrolando a infidelidade, ela... Eu ia dizer que o país, o Japão, a carga de trabalho proporciona infidelidade, mas não. Eu não quero pôr panos quentes nessa situação, eu não vou fazer isso e não é verdade. Isso é uma escolha, sabe? Mesmo que o homem trabalhe dentro de casa, sei lá, home office, ele pode trair a esposa, não precisa, sabe, ter um trabalho cansativo de longas horas, não. Isso aí é livre-arbítrio, entendeu? E não significa que você... E o que eu aprendi com esse caso? Cara, nem tudo que você sofrer é consequência de pecado, de erro seu, não. Sabe? Não significa que você ser uma mulher de fé, sabe? Que você será culpada da dor. Infelizmente, não. Então, assim, não se culpe se você foi traída, se você foi abandonada. Não sei que situação aconteceu na sua vida. Amém? Quero te dizer que Deus te ama. E lembrando novamente da EQM que eu assisti, que o homem viu Jesus com tesouros no céu, que são lágrimas dos justos. Então, tem o seu galardão no céu de todas as lágrimas que você tem chorado por dores que você sofreu sem culpa, né? E assim, muito, acontece muito. A segunda situação também foi de vida com vida, que também não foi muito bacana, não. Foi que meu irmão, ele tinha um chefe, né, brasileiro. Japonês, do jeito que você conhece aqui, mas é brasileiro. Não é Nihonjin, não é nascido no Japão. É um japonês que foi trabalhar... um japonês não, um brasileiro descendente de japoneses que foi trabalhar no Japão e ele era evangélico.
e convidou meu irmão para ir à igreja. Meu irmão aceitou. Só que acho que era domingo de manhã, acho que meu irmão estava muito cansado, tinha trabalhado no sábado. E não acordou para atender o celular, enfim, não quis ir, desistiu. E aí, naquela semana que se seguiu, ele não querendo mesmo, decidiu não ir. Houve uma perseguição, né? Até o ponto que meu irmão decidiu sair daquele trabalho, infelizmente. Então, isso me impactou bastante de forma negativa. Porque então, eu tô tentando construir um pensamento em relação a isso, mas ainda não terminei, porque é assim, como eu tô trabalhando com consensos sórdidos, e os consensos são coisas que estão ao seu redor, ou às vezes até colado na sua cara e você não enxerga. Você está muito acostumado com aquilo. E você precisa, como numa parede, bater, 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 bater. Ficar batendo, 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 batendo. Até que vai cair a parede e aí você vai ver lá o que tem atrás dessa parede. É muito complexo. E eu não chego a nenhuma conclusão. Não estou chegando a conclusões, não é fácil. Eu preciso olhar para aquela situação, olhar. E aquela situações em que parece que não existe nada ali. Que tá tudo bem, não tô enxergando nada. Mas preciso olhar. Aí você começa a ver. Entendeu? Porque são coisas que você já estão cristalizadas, que você já acostumou. Então você perdeu o quê? A sensibilidade. Entendeu? Mas a partir do ponto que você começa a olhar, uma hora você vai começar a enxergar o que existe por trás dessas coisas, entendeu? Mas naquele momento eu achei abuso de poder. Que ele estava usando algo de fora, deixando influenciar dentro do trabalho dele. E usando o poder dele de chefe para coagir alguém a fazer aquilo que ele queria. Então, não. Mas esse é uma coisa que eu ainda não consegui, sabe? Que eu ainda tô olhando. Eu comecei hoje, então se vai demorar um tempo até que eu consiga derrubar esse muro para enxergar o que há de trás, que é uma coisa que estou construindo com Jesus, com Deus. Sobre... eu nem sei exatamente o que é, mas eu vou construir. Assim como muitas coisas que hoje já estão bem claras para mim, mas no início era assim, esse muro, né, que eu ficava batendo, até derrubar o muro, até eu ver o que há por detrás, entendeu? É isso. E a maioria das pessoas não vai fazer isso, entende? Elas vão aceitar aquilo que é apresentado, entendeu? Esses muros, né? Mas poucas pessoas vão fazer isso. Bate. Cai o muro e você vê que existe um mundo por detrás. Não liguem que isso é coisa de superdotação. Acho uma coisa assim muito específica, muito minha, né?
Uma água. Deixa eu ver, eu trabalhei. De casa. Bom, a segunda experiência que eu tive foi que eu trabalhei numa empresa eu montava panelas, né, de arroz, panelas de Gohan. Trabalhava na Mitsubishi e eu tinha uma colega que trabalhava na minha frente por um tempo. Foi no período que eu tava no aspirador de pó, eu não tava na panela, né. E daí eu fiquei bem de frente dela, mas sempre sentava na mesa com ela, mas não conversava com ela. Eu não conversava, gente, eu sempre fui muito quieta, por causa do autismo, né? E ela era muito sorridente, eu já falei isso aqui, né? E ela cometeu suicídio. Ela era muito sorridente, ela era muito tranquila e de boa, e quando eu soube que ela se jogou da ponte, nossa, eu fiquei muito que eu não acreditava. Não acreditava que ela tinha essa tristeza dentro dela. Como assim? Ela estava sempre sorrindo. E ela era da igreja. E ela deixou uma carta, né, dizendo que infelizmente ela não conseguiu conter o mal que existia dentro dela. E aquilo impactou muito, sabe? Que eu fiquei pensando, meu Deus, sabe? Não ajudaram ela, o que que aconteceu? Sabe? Por que que ela se culpava tanto assim, sabe? Ao ponto de acabar com a própria vida. Ah, isso foi um impacto muito negativo, mais uma vez, sabe? Porque ela era incrível, sabe? E eu oro que Deus ajude. Depois eu fui para uma outra fábrica, que é da mesma empresa, que também é Mitsubishi, só que uma fábrica maior. Nessa outra era uma fábrica bem pequenininha. A outra não, uma fábrica bem enorme, bem grande, com vários setores. E lá tinham vários evangélicos, vários cristãos protestantes, né? E até então não tinha ido à igreja. Eu conhecia, assim, pessoas, vida com vida, como eu tô dizendo, né? O que acontece? Agora eu tô entendendo um movimento meu muito ruim que eu tive com uma pessoa que eu até disse aqui pra vocês que eu me arrependi, até chorei e tal, né? Mas hoje Deus tá me mostrando por que foi criada essa resistência no meu coração. Mas tem mais coisas da infância aqui no Brasil, mas que depois eu conto, mas entende que foi criando uma decepção, uma resistência em relação a isso, ao protestantismo e tal. E aí vai ser mais uma experiência negativa, porque no Japão tem um trabalho que geralmente tem um brasileiro que ele faz o transporte. Ele pega os trabalhadores próximos às suas casas, vai pegando um por um e leva para a fábrica, que geralmente é numa cidade próxima. Uns 45 minutos de viagem, mais ou menos. Às vezes acontece de você trabalhar próximo e ir de bicicleta, né? Por exemplo, a pé, mas é difícil. Geralmente é numa fábrica assim, em outra cidade. E na volta do trabalho, tinha algumas brasileiras que elas eram protestantes, né? E elas ficavam conversando entre si. E eu me lembro mais de uma que era muito falante. E
uma postura muito forte, uma personalidade muito firme e ativa, mas muito cruel, sabe? E a outra mais ouvia do que... quase não ouvia a outra falar, né? Só concordava, assim, mas era outra que tinha essa personalidade manipuladora, entende? De levar a conversa. E a conversa era maledicência, sabe? Principalmente, por exemplo, na segunda-feira, que foi o dia depois que eu acho que foi o culto, as duas ficavam conversando e falando. E a gente ficava sabendo tudo do culto ali, no transporte, indo para casa das fofocas. Você viu a fulana, não sei o quê? Que ridículo, não sei o quê. Você viu a roupa dela, você viu o cinto dela, e não sei o quê. Então, eu encontrei a fulana, falei, ai, olha, você tá de, sei lá, de saia nova, ai, que linda. E a fulana foi embora, eu, que ridículo. E aí eu ficava, meu Deus do céu, eu não quero ir nesse lugar, eu nunca iria nesse culto, sabe? Coisa desprezível, né? Que ninho de cobras é esse, sabe? Daí, o que aconteceu? Certo dia, eu fui passear com os meus pais no parque. Tava eu, meu noivo, meu pai, minha mãe e eu acho que o meu irmão também. A gente foi num parque grande que tem em Cesac. Nossa, era muito legal o parque do Pula-Pula. E aí, pra que eu tô indo com meu ex-noivo e dar encontro com essa que é personalidade forte, manipuladora, muito alegre. Ela, oi! Nossa, como você tá bonita! Ai, eu não lembro se era vestido, que... Nossa, que vestido lindo! Hora que ela falou isso, eu lembrei dela falando da irmã dela da igreja que ela elogiou e a mulher virou as costas e ela kkkk, que ridículo, que coisa fora de moda aqui. Hora que ela falou, mas o que eu ia dizer, né? E eu ainda, eu não, o autismo ele faz isso, né? Você não sabe, infelizmente, dar o troco, né? A altura. Eu só liguei as coisas e eu virei as costas com esse meu ex-noivo e pensei, eu não sei se eu cheguei a falar para ele, mas eu pensei, ó, tá fazendo a mesma coisa comigo que fez com a outra, com a outra, com a outra, com a outra e vai fazer, ó. E deve estar fazendo até hoje na igreja dela, né? E hoje é segunda, né? Hoje é dia de falar mal de quem foi no culto no domingo, né? Infelizmente. Ou de quem não foi, né? E aí eu fiquei muito impactada. Depois, em seguida, o que aconteceu? A gente parou de ir, né, com aquele pessoal ali. E nessa época, eu tava trabalhando eu, meu irmão e minha mãe na mesma fábrica. E o moço conseguiu um trabalho de transporte com uma mulher que era protestante evangélica. Ela era super alegre, tinha uma personalidade também forte, mas forte, doce. Ela era bem doce. E ela abria. Ela falava tudo da vida dela. Mas o que acontece? O meu coração... agora é bom que Deus está me mostrando por que eu agi de uma forma tão errada com ela, infelizmente.
porque ela chegou na minha vida num momento em que eu já estava muito impactada pelo mal que existe dentro da igreja, dentro das pessoas, e a culpa não é de Deus, e claro, a culpa não é da igreja, que talvez a igreja nem está sabendo, entendeu? Ou enfim, todos têm uma culpa coletiva também, que existe a culpa coletiva, né? Mas enfim, eu fui impactada negativamente, eu estava enojada, eu estava machucada, eu estava descrente, não de Deus, mas das igrejas, estava descrente do protestantismo, estava descrente eu estava crente que as pessoas estavam ali de modo só aparência, que elas faziam mal, sabe? Eu nem sei explicar. Eu era um gato escaldado já, entendeu? Então, assim, quando eu fui para aquele trabalho de transporte com a mulher que ouvia louvor, uau, que músicas lindas! E ela falava, escutem as minhas músicas. Olha o que Deus está fazendo na vida da minha filha. Minha filha estava sozinha. Agora a minha filha tá namorando um rapaz que mora lá não sei o que. Ele faz isso, né? Um garoto que tá progredindo na vida. Eles vão ficar noivos, já vão se casar, já estão praticamente com data marcada, e não sei o que, Deus tá agindo. Sabe, o que vinha na minha cabeça cara, tudo mentira. Essas músicas, essa mulher sorrindo, a gente... que vinha na minha cabeça tudo farsa, tudo mentira. Por causa daquilo que eu tinha visto anteriormente. Então ela chegou na minha vida no momento errado. Ou não é que era o momento errado. Se ela tivesse chegado primeiro, antes de eu ter sido escaldada, eu a teria recebido bem. Mas o que aconteceu, né? Já contei isso aqui. Naquele momento, eu comecei a perseguir ela, sabe? A reclamar da música dela. Não só eu, né? Eu ali, minha mãe e meu irmão. A gente começou a perseguir ela até que ela começou a se sentir muito mal, quase chorar também, e pediu para não fazer mais o transporte para nós. Mas eu já estava escaldada, meu irmão já estava escaldado, minha mãe já estava escaldada, entende? Por muitas coisas que nós vimos e que foram maus testemunhos. Oi, para nós. Eu tô com fome. Acabou de comer. Acabou de comer. Bom, eu procurei essa mulher para pedir desculpas para ela, né? Não achei. Eu só lembro do primeiro nome, não lembro do último, né? E ela era o oposto daquela mulher que falava mal. Não sei se elas eram da mesma igreja. Mas uma hora ainda vou encontrar ela. Uma hora e ainda vou pedir desculpas para ela. Porque eu tenho isso no meu coração, entende? E ainda não falei das igrejas, né? Mas no próximo vídeo eu vou falar, já ficou bem longo. O próximo vídeo eu falo das igrejas, essas foram das experiências, porque assim, a igreja somos nós. Então, assim, ao você ter contato com as pessoas, você está levando a igreja, entendeu? Então, todas essas experiências dessa mulher que o marido traiu e foi embora triste, voltou pro Brasil triste, sabe? Ele ia voltar pro Japão, a vida dele ia continuar, tipo, pra ele ia ficar tudo bem, ele tava bem feliz, ele ia meter o pé na bunda dela, sabe? Ele tava, sabe? Pra ele tava tudo bem, ela estava ferida,
entendeu? Ela foi traída. Então, assim, aquilo me doeu. Como mulher e como cristã também, entendeu? E daí, várias coisas, né? O suicídio da minha amiga, essa mulher que ficava falando mal de todo mundo, né? Pelas costas. Mãe. Já vou, filho. Tá. E, enfim, o bom é que a gente tem a oportunidade de se arrepender, né? Nesse caso, eu vejo de 2 arrependimentos. Entender que Deus não é culpado pela má atitude das pessoas em relação a você e em relação a mim. Entendeu? Se o marido traiu aquela mulher, a culpa não é de Deus, que Deus deve ter avisado para ele: não faça isso, não faça isso, não faça isso. Ele fez, mas ele vai colher, entendeu? E as lágrimas daquela esposa que foi traída, abandonada, estão lá no céu, o galardão dela, entendeu? Se alguém fingiu que não viu que aquela moça, minha amiga, estava com depressão e não era para fazer toda aquela pressão em cima dela, também eles vão colher, entendeu? E não acredito que o inferno é para sempre, porque Satanás passa 1000 anos e o próprio Satanás é liberado, que dirá um filho de Deus, entendeu? Então, por mais que Deus terá compaixão dela, Deus terá compaixão. Agora, em toda essa história, eu vou dizer, o mais difícil é aquele que mantém 2 caras. É muito difícil. Aquele que é, sabe, e nas costas, ó. É muito difícil, sabe? Eu acho mais difícil isso. Não sei, eu acho. Eu acho mais fácil esse homem se arrepender e de repente virar um bom marido, retornar para essa esposa e ser fiel, do que uma pessoa maledicente que tem 2 caras. Passar, eu acho tão difícil. Ai, eu não sei. E então entender que Deus não tem culpa e não ter vergonha de se arrepender e ver que muitas vezes você pode perseguir alguém, tratar mal alguém porque talvez você teve umas experiências anteriores muito ruins e talvez você perdeu a fé nas pessoas, você não consegue mais acreditar nas pessoas, você tem medo o tempo inteiro de ser enganado, de ser traído, entende? E é isso, e Deus precisa lavar nossos corações e a gente entender que existe joio e trigo, estamos todos juntos, misturados aqui. Deus abençoe sua vida. Até aqui no canal, né? Tá tudo misturado. Mas eu quero que Deus de verdade te traga arrependimento, sabe? Não culpe Deus se alguém te machucou. Não faça isso, entendeu? Não se afaste de Deus por causa das pessoas. E se arrepender é muito bom. Traz uma leveza no seu coração. Depois que eu me arrependi de ter perseguido essa mulher, sabe? Que estava ali, ela estava testemunhando, ela estava edificando a minha família. Eu, minha mãe e meu irmão. Entendeu? Depois que eu não sei, minha mãe e meu irmão se arrependeram. Eu espero que sim, que Deus nos faça se arrependerem. Mas eu me arrependi e só não tive a oportunidade, porque eu não sei como achar essa mulher. Mas o dia que eu souber, com certeza eu vou pedir perdão para ela.
Mas eu já peço, onde ela estiver, que ela me perdoe. Mas já pedi isso em oração, e que Deus me perdoe. Que Deus nos perdoe de todos os nossos erros. Tchau, amo vocês.